Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez aqui com o programa Conexão Positiva, com Liliane Moura Martins, autora dos livros Projeção Astral, Despertar da Consciência e Viajando nas Estrelas. Hoje nós vamos falar aqui na CTV o programa sobre dar continuidade ao cordão de prata que nós começamos no programa passado. Nós falamos sobre a atividade que contém no campo energético quando você sai do corpo. Vocês se lembram bem qual é a finalidade dessa faixa de atividade do cordão. Dentro dessa faixa de atividade do cordão de prata, existem outros sintomas e outros fenômenos que podem também ocorrerem. Quais seriam esses? O balonemã que nós falamos, da inflação da sua aura, vai fazer com que você se sinta um pouco lerdo dentro dessa atividade, dentro desta faixa. E esta faixa vai deixar você preso um pouco perto do corpo físico, dificultando a sua saída. Mas baseado nessa faixa de atividade e nesse cordão de prata, que é o alongamento dos liames energéticos do nosso corpo espiritual ou psicossoma ligado ao nosso corpo físico, nós vamos falar agora da desativação desse cordão. O que seria a desativação desse cordão? Ela ocorre da seguinte forma. Vocês podem pensar, puxa, desativar o cordão de prata é a mesma coisa que morrer? Sim, claro, porque ao cortar o cordão energeticamente, né, nós falamos no início que o cordão não dá nó, não emaranha, não é cortado, não tem tesoura que consiga eliminar esse cordão quando não chegar o momento realmente da desativação final, que seria a projeção da morte final ou do desencarne final do indivíduo. E como é que se dá essa desativação do cordão de prata? A mesma forma que tem um bebezinho quando nasce e você tem o cordão umbilical desse bebezinho, você não precisa cortar, o médico, na verdade, corta o cordão umbilical e forma-se um coto umbilical. É um restinho do cordão do bebê, que com 7 dias mais ou menos, esse cordãozinho ele acaba cicatrizando e ele cai por si só. Não é assim que ocorre? A mesma coisa ocorre no plano espiritual, com o corpo espiritual. O cordão de prata, ao ser desativado, ou seja, quando chegar o momento do desencarne final do indivíduo, o que acontece? É cortado o cordão de prata. Então, todo sentimento, todos os pensamentos, todas as emoções ligadas à consciência que está no corpo espiritual já desencarnado, não tem mais como passar por esse cordão e vivificar um corpo físico que já não serve para nada nesta vida sua. Então o que acontece? Sobra um pouquinho desse cordão de prata, geralmente na parte de trás da cabeça. O ponto focal é a nuca. E esse coto espiritual que nós chamamos, que é igual ao coto umbilical do bebezinho, ele fica ali plasmando uma certa energia densificada. Agora, isso não ocorre com todos. A maioria das pessoas, como elas desencarnam ainda levando e portando suas emoções, e a densidade da desordem emocional que contém o seu espírito, ou seja, o seu psicossoma, que seria o corpo das emoções, acaba que densificando o campo energético em volta desse espírito, dessa consciência. E o que acontece com essa densidade energética emocional em volta do seu psicossoma? Fica gravado e fica ali alimentando esse restinho de campo bioelétrico que é o coto do cordão de prata. Geralmente as pessoas muito apegadas ao corpo físico, apegadas à sua vida material, apegadas à família em geral, elas ficam meio que vagando aqui na nossa camada paratroposférica, que nós chamamos, que seria do mesmo plano espiritual, coincidido com o nosso plano físico. E ela fica aqui presa, às vezes presa na família, na sua própria casa, não quer sair de lá, não acha que desencarnou, não aceita a sua morte, não aceita que agora ela está num outro plano, não aceita que não a escutem, ela tenta falar e as pessoas não enxergam, não escutam, a não ser que sejam clarividentes. Então, esse coto ele precisa ser eliminado, porque se ele não for eliminado, que é um alongamento de uma camada energética em volta do seu corpo espiritual, ele acaba deixando com que essa consciência fique presa ao plano físico. E para que nós somos usados, nós projetores astrais assistenciais? Já falei isso no primeiro e no segundo programa.
Nós temos os nossos mentores astrais, ou guias espirituais, ou amparadores, que eu gosto muito dessa palavra, amparadores, né, que nos ampara a dor, né? Eles precisam da nossa energia, que nós somos um meio, um intermediário energético entre eles, que são entidades mais sutis, e essas entidades desencarnadas, que são mais densas. Nós somos o ponto médio entre os dois. Com a nossa energia intermediária, o amparador acaba que usando a nossa energia do campo bioelétrico, mais um pouco do nosso ectoplasma, que nós vamos falar mais para frente, para que descarregue uma carga energética como se fosse um passe anímico, um passe com suas próprias mãos no espírito desencarnado, acaba sendo eliminado através do nosso passe energético fora do corpo. Com a ajuda, claro, dos amparadores, na questão de tirar um pouco da energia que nós temos ali plasmada no nosso corpo físico enquanto dormimos, que flui através do cordão de prata, com a ajuda deles, passa pelas nossas mãos e ao nós estarmos em contato com esse ser desencarnado, nós emanamos esta energia e o nosso amparador acaba aqui potencializando eu não gosto dessa palavra descarrego, mas assim, nós descarregamos essa energia nesse ser espiritual desencarnado e é eliminado esse coto astral do cordão de prata que estava em excesso. E o que acontece nesse instante que é eliminado esse campo energético? O nosso irmão carente, né, que estava apegado, que estava condicionado ainda à sua vida física, ele é levado, o amparador consegue acesso a ele, conexão, e é levado para um hospital extrafísico, para ter uma ajuda e dormir num sono hibernador, onde ele possa, quando acordar, ter consciência de onde ele está. Inclusive, nós temos também e-mails que vocês estão mandando com dúvidas, e nós temos um e-mail muito parecido com essa questão, e eu vou ler para vocês. Boa tarde, Liliane, me chamo Marcos e gostaria de saber para onde vão nossos familiares ao morrerem, pois uma vez saí do corpo e fui levado para um lugar onde parecia ser uma enfermaria, mas as camas flutuavam, lado a lado e com pacientes que estavam dormindo. Todos passam por um hospital depois da morte? Marcos, é o que eu acabei de falar com vocês. Não são todos que passam por hospitais. Isso vai depender muito de como ele desencarnou, qual a doença que ele adquiriu ao desencarnar. Então, se uma pessoa sofreu uma cirurgia, um acidente muito brusco, né, de carro, e ele ele é muito apegado ainda à matéria, ao seu corpo físico, ele vai precisar, sim, passar por uma colônia espiritual, que seja um hospital, e entrar num sono reparador, para que o psicossoma dele, ou seja, o corpo das emoções, seja abrandado, seja neutralizado, tirando um pouco essas emoções do medo, do susto, do próprio condicionamento da dor em si, ao sofrer a cirurgia, ou ao sofrer a doença, ou ao sofrer o acidente. Então, e fora a forma violenta também, no caso de um acidente, fica aquele trauma emocional. Isso tudo é apagado com um certo tempo dele nesse hospital extrafísico, com a ajuda dos enfermeiros, dos médicos astrais. Aí ele recebe muitos passes, é acordado de vez em quando, e depois ele volta a dormir novamente, nós chamamos de sono reparador ou sono hibernador, né? Para que, quando ele acordar definitivamente, para poder passar para uma outra colônia, onde ele vai, de repente, estudar, vai passar esse período intermissivo, que é entre vidas, né, de reencarnar, aprendendo mais o que ele possa fazer numa próxima vida, baseado no que ele fez nas suas vidas passadas, onde ele vai ter acesso nos registros akáshicos, que é conhecido como o RG espiritual dele, sobre todas as outras vidas e mais a que ele acabou de deixar para trás, e quem sabe fazer um balancete para uma futura vida. Então, o que acontece nesse instante? Ele é acordado, os amparadores, os médicos astrais, acabam elucidando essa consciência de como que ela desencarnou, como que ela deixou o corpo físico dela pela última vez, o que ela fez durante toda essa vida, se ela realmente, a programação existencial dela foi cumprida, feita por ela mesma antes de reencarnar dessa última vez.
toda essa questão é conversada nesse momento que ela é despertada desse sono reparador. Agora, tem pessoas que nem precisam muito desse sono reparador. Por quê? Elas acabam desencarnando aqui e já são tão assim, mais bem trabalhadas emocionalmente ou mais ordenadas emocionalmente devido à sua própria evolução que ela traz de outras vidas para cá, adquirindo mais sabedoria, colocando mais em prática seus conhecimentos para tornar realmente uma consciência mais sábia. Ela acaba não precisando de um sono reparador. Mesmo que ela morra violentamente, ou mesmo que ela morra de uma doença grave, que ela fique 6 meses em coma ou 1 ano no hospital sofrendo aquela doença, ao desencarnar, ela não vai precisar nem de sono, porque ela já tem uma consciência, uma lucidez, uma clareza mental de que ela, ao desencarnar, ela já vai para o plano dela, já vai resolver as questões dela, ver o que ela precisa fazer para melhorar, já vai querer saber qual trabalho ela vai poder fazer no plano espiritual durante esse período intermissivo, o que ela pode projetar para uma vida futura, para melhorar não só a si, suas carências emocionais, mas em prol de um contexto maior da humanidade, do planeta. É nesse momento que ela senta ali com seus amparadores, os seus amigos espirituais, até familiares também, se ela reencontrá-los, né? Que é o momento dela parar e analisar a sua própria vida. E nessa análise ela pode realmente projetar algo sempre melhor para um futuro dela. Até mesmo reencontrar pessoas que talvez ela tenha deixado uma certa carência emocional no passado, não tenha conseguido exercer nessa vida, ela pode realmente, novamente, reencontrar. Mas esse é um assunto que nós vamos deixar mais para frente, que nós vamos falar sobre reencarnação, karma, que nós vamos falar sobre arquétipos, né, reencarnatórios, que a gente não precisa reencarnar exatamente com as pessoas certas que nós já convivemos. Nós podemos sim reencarnar com pessoas que têm o mesmo arquétipo emocional, a mesma carência emocional, por ter que passar pela mesma situação que talvez a sua consciência precise passar. Você vai sintonizar e adquirir uma ressonância com um certo espírito, com uma certa outra consciência que terá a mesma vivência que você. Nesse ponto vocês se encontram, vocês mantêm uma sintonia, vocês contêm uma certa sinergia e empatia devido às suas carências emocionais e acabam construindo um cenário para que vocês possam atuar nessa vida em conjunto em prol de acabar com suas carências emocionais e quem sabe dali até construir algo positivo e se tornarem grandes almas afins que futuramente vocês possam fazer ótimos trabalhos, não só no plano físico, como no plano astral, espiritual, assim como também através da projeção astral. Então, questões, marcos, né? Questões que realmente vai depender muito de cada espírito, de cada consciência, do que ela precisa realmente passar. E isso vai depender da sua sabedoria adquirida dentro desses anos todos de vivência e dentro de tantas outras vidas que nós temos, né, passadas, através dos conhecimentos que se tornaram realmente uma sabedoria. Isso a gente só vai saber mesmo na hora que nós passamos para o lado de lá, porque na verdade ninguém morre, a gente só troca de plano. Para o plano físico passamos para o plano espiritual. Então, minha gente, ficamos aqui hoje com você, o programa Conexão Positiva. Aguardo perguntas e dúvidas através do e-mail que está passando embaixo no vídeo para vocês. Lembrando que o meu site é lilianemouramartins.com, meu blog lilianemouramartins.wordpress.com e lembrando que nós estamos todas as terças-feiras às 16 horas aqui no ACTV Feliz com Você.